Nesse 32º domingo do tempo comum, nós vamos aprender o verdadeiro valor da partilha a partir do exemplo da viúva de Sarepta na primeira leitura e da viúva das duas moedinhas no Evangelho. Aprenderemos também por que Jesus é sumo eterno sacerdote, porque ele destruiu de uma só vez a realidade do pecado de toda a humanidade. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando pela primeira vez aqui neste canal, então por favor faça sua inscrição, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque tudo isso mostra a relevância desse conteúdo para os demais. Na primeira leitura, nós temos 1 Reis capítulo 17, versículo 10 a 16, onde nós temos essa história muito bonita do Antigo Testamento, do profeta Elias chegando lá na casa da viúva de Sarepta, e ela partilha o pouco de comida que ela tem, né? Ela tem apenas um pouco de farinha e ela vive com o filhinho dela, mas mesmo assim ela partilha este pouco de farinha, fazendo comida para o profeta, e enquanto o profeta está na casa dela, a farinha não acaba. Por quê? Porque o profeta é um homem de Deus e pelo fato dela ser solidária ao homem de Deus, então acontece esse fato milagroso da comida não acabar na casa dela, né? Ou seja, é uma história, uma catequese muito bonita aqui do Antigo Testamento para ensinar o valor da partilha. O valor da partilha. Quando se partilha aquilo que tem, surge a abundância, né, para a pessoa, né? É interessante que o Salmo 145, né, ou seja, um dos últimos salmos lá da Bíblia, vai falar justamente desse cuidado de Deus para com os oprimidos, e dentre aqueles oprimidos, os que têm fome. Deus dá pão aos que têm fome, né? Então, é a resposta perfeita à primeira leitura ao exemplo desta viúva. E no Evangelho, veja só, nós temos uma viúva na primeira leitura e nós temos uma viúva no Evangelho, né? Na primeira parte do Evangelho, Marcos capítulo 12, versículo 38 a 44, então Jesus vai censurar mais uma vez os escribas, que eram os teólogos daquela época, porque eles gostavam muito de aparecer diante dos outros, parecerem pessoas religiosas, serem saudados por todos, mas, no entanto, o que acontece? Com todo o conhecimento teológico que tinham, eles devoravam as casas das viúvas, né? Ou seja, exploravam os mais pobres. Exploravam os mais pobres. E depois, na segunda parte do Evangelho, então Jesus está lá no templo e vê as pessoas ricas depositando dinheiro nas ofertas e uma pobre viúva que colocou 2 pequeninas moedas. Ou seja, vale ressaltar que o salário de um dia correspondia a uma moeda. Então, esta viuvinha deu 2 dias de sua vida para serem partilhados com os mais pobres. O dízimo, ali a oferta, melhor dizendo, ali no Templo de Jerusalém, era sobretudo para o socorro dos mais necessitados. Ela já era pobre, mas ela partilha ainda 2 dias de sua vida com os mais pobres do que ela. Por isso, Jesus vai dizer que a oferta dela foi muito maior do que a oferta dos ricos. Os ricos davam daquilo que sobrava e ela deu daquilo que era a vida dela, deu daquilo que era no necessário para ela poder viver. Para ela poder viver. Então, um exemplo muito bonito do que é verdadeiramente partilha. Às vezes, até mesmo do ponto de vista econômico, nas necessidades que as nossas comunidades paroquiais, as nossas comunidades possuem, as pessoas dão daquilo que sobra, né? E quando na verdade deveria ser um compromisso com a comunidade de fé, com o serviço evangelizador da comunidade, com a caridade aos pobres que a comunidade faz, ou seja, tudo isso deveria ser uma partilha verdadeiramente daquilo que se tem e não daquilo que sobra. Então, talvez uma pergunta muito importante que se deve fazer é: será que eu de fato tenho partilhado aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho, ou será que eu tenho partilhado com Deus
aquilo que me sobra. Vale ressaltar que lá Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que Deus não poupou o seu Filho amado, mas o deu a todos nós. E o verbo poupar aqui é o verbo econômico, ou seja, o Pai do céu não guardou para si aquilo que ele tinha de mais valor, que era seu Filho Jesus, mas o deu a toda a humanidade para que a humanidade pudesse ser salva por ele. Então, o gesto do Pai ter dado Jesus à humanidade foi o maior gesto de amor, carinho e doação e partilha que se tem. Depois, na segunda leitura, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos ter o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28, onde vai se enfatizar que Cristo se ofereceu uma só vez para tomar todos os pecados da humanidade. Ou seja, Cristo, pela ressurreição, entrou no verdadeiro santuário, que é o próprio céu. Ele se apresenta agora como sumo sacerdote e intercessor de toda a humanidade. E diferentemente dos sacerdotes do templo de Jerusalém, da antiga aliança, que deveriam entrar todos os anos no santuário para oferecer sangue de animais pelos pecados do povo e deles, Jesus entrou no santuário uma só vez, ofertou-se uma só vez, destruindo todo o pecado da humanidade. Por isso, quando Jesus voltar, haverá de resgatar definitivamente e levar para a glória do céu todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que o esperam, todos aqueles que o aguardam. Eu dizia no domingo passado que muito provavelmente quem escreve essas homilias de Hebreus, hoje já se sabe que não foi Paulo que escreveu, não se trata de carta, se trata de uma coletânea de pequenas homilias, muito provavelmente foi algum sacerdote do templo destruído de Jerusalém, convertido à fé cristã, que agora, refletindo sobre a pessoa de Jesus, entende que Jesus, a vida de Jesus, supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Um texto muito lindo que mostra faz uma leitura sacerdotal do ministério público profético de Jesus. Então, que nesse 32º domingo do tempo comum, possamos aprender o valor da partilha com o exemplo belíssimo dessas duas viúvas, a viúva de Sarepta e a viúva do templo, e confiando a nossa vida nas mãos de Jesus, que sempre intercede por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Continuamos a anunciar a nossa peregrinação para a Terra Santa, do dia 12 a 20 de maio do ano que vem. Maiores informações possam tratar com Kelly Mello pelo telefone 035 9845 6167 e teremos a alegria de ser o diretor espiritual dessa peregrinação. Até o próximo programa, Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.